Entendemos. Está configurando. Tem certeza que posso entrar aqui? Pode, sem problema nenhum. Aí tu já coloca, já deixa para rodando no ao vivo, que aí eu vou falando com o pessoal. Chegou. Fala aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês. A gente fica muito feliz. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e hoje uma felicidade ela é bem maior, que nós estamos comemorando 70 anos. Eu vou dizer com toda franqueza, o meu velhinho favorito, Eduardo Monteiro de Paula, meu irmão, meu parceiro e principalmente meu ídolo. Grande abraço, Dudu. Grande Gilmar Couto, boa noite. Está tudo bem contigo, garoto? Graças a Deus, tudo bem, Dudu. Parabéns, felicidade muito grande de ver você completar mais um ano de vida, repassando essa experiência para todos nós que te idolatramos, te amamos e queremos que você esteja cada vez mais forte. Gilmar, muito obrigado. Mas 70 já passou, já estou no 71 já. Estou entrando no 71. Às 2h35 de hoje, da manhã, eu nascia em Recife, Pernambuco, na maternidade do Derby. Essa maternidade que nem existe mais, já foi demolida. Também já se passaram 70 anos, né? Foi transformada em alguma coisa provavelmente melhor do que paternidade. E é bom lembrar, eu conto essa história, eu gosto de aprofundá-la um pouco, se você me permite, lógico, é que eu nasci no dia 2 de junho em Recife, mas com 30 dias minha mãe veio para Manaus e eu aqui fui registrado no cartório Machado, como pernambucano, embora estivesse em Manaus, e eu voltei a Recife já com os 25 anos, só para visitar mesmo. Então, na verdade, eu sou amazonense, nascido em Recife. Olha, não sei se isso vale alguma coisa, mas é isso aí. Vale, sim, senhor. Agora, antes de nós darmos continuidade a isso, eu tenho que agradecer algumas pessoas, se você me permitir, é claro, né? Temos que agradecer ao Marcos Barbosa, né, do basquete NSG, Nossa Senhora das Graças, que faz um trabalho brilhante aí no bairro de Nossa Senhora das Graças, com crianças e adolescentes, um basquetebol maravilhoso. E o Marcos nos cedeu esse perfil no Zoom para que a gente possa utilizar durante algum tempo até nós nos adaptarmos a essa situação. Quero agradecer os nossos apoiadores, lembrar do nosso amigo Luiz Alberto Nicolau, da Samel, está fazendo um trabalho maravilhoso, brilhante, salvando muitas vidas, que é mais importante, melhorando a qualidade de vida das pessoas, dos amazonenses, dos indígenas, que estão muito próximos a nós. O protocolo de ventilação não invasiva é um sucesso no Brasil, já chegou no exterior, já está na Bolívia. Então, eu gosto de chamar de Beto da Samel, parabéns, o apoio que ele dá para o esporte. Agradecer também os nossos amigos do Centro Educacional Recanto da Criança, Dúcio Neto, nossos parceiros, meus compadres, a gente fica muito feliz de poder estar com vocês sempre. Hoje, nós tivemos a oportunidade de falar com o Leocádio Lopes, que é um empresário inteligente, e hoje nós fechamos a parceria lá na TV Web Amazônia Travel Business com o Tropical Executive, e há pouco, assim que nós terminamos a entrevista com o Leocádio, nosso amigo também parceiro, Fábio Tomazelli, entrou na parceria com a TV Web Amazônia Travel Business. E a gente pede para vocês, para que vocês entrem, curtam as nossas páginas. Pelo Facebook, Web TV Amazônia.travel, no Instagram, Amazônia Travel, no site www.amazoniatravel.tv.br, no YouTube, TV Nova Amazonas e, claro, pedindo a vocês que curtam o nosso perfil oficial, Gilmar Couto Oficial, porque vai lá, se inscreve no canal, tem muita coisa boa,
Nós estamos aí resgatando alguns produtos, alguns conteúdos, e em breve estará à disposição. O teu telefone está ligado, Dudu, e aí é por isso que está dando esse ruidinho que de vez em quando entra, não tem muito jeito não, mas vamos tocar para frente. Dudu, agora sim, a palavra é tua. Você nasceu em Recife, veio para Manaus, essa história é sensacional. Você já contou isso em algum momento, eu acho que aqui vale a pena rememorar. Na verdade, eu acho que a história, eu gosto de dizer isso, porque algumas pessoas confundem uma coisa com a outra, né? Eu nasci em Recife, minha mãe é pernambucana, queria ter um filho pernambucano, e coincidentemente, de 4 irmãos, eu fui o pernambucano, na qual tenho muito orgulho pela minha mãe, logicamente, mas eu não sou pernambucano porque eu acho que você é aquilo que você ama, né? Eu até conversava contigo sobre isso. Eu aprendi com uma médica especialista que quando o bebê ele é recém-nascido, quando o recém-nascido surge, ele leva de 30 a 40 dias para poder enxergar alguma coisa. Ele até essa idade enxerga vulto e tal, reconhece a mãe pela voz, pelo tato, mas a visão dele só vai se estabilizar com 30 a 40 dias. Ora, se eu vim do Recife com 28 dias de idade, eu nunca nem vi aonde eu nasci. Sim. As primeiras imagens que eu vi da minha vida foram da minha terra, da minha cidade, que é Manaus, no meu estado do Amazonas. E aí foi uma consequência de fatos, né? Primeiro vi meus pais, depois vi minha casa, vi a rua, e aí vi o primeiro lugar naquela época, eu estou falando de 70 anos, tá, Gilmar? Naquela época, 70 anos atrás, não existia televisão, né? 70 anos atrás só tinha rádio. Nós somos 4 irmãos, né? E eu me lembro quando bem moleque, bem pequeno mesmo, dava 4 horas da tarde, a minha mãe botava os filhos e ela sentada em volta do rádio, igual como se fosse televisão, para ouvir a Rádio Rio Mar contar historinhas infantis. Interessante isso, né? O Teatro Amazonas existia, mas não tinha peça, não existia nada dentro dele. Era um negócio lá parado, que não acontecia nada. E aí a primeira peça de teatro que eu vi foi na Divina Providência. Divina Providência, para os novos que não sabem, é onde foi a Uninorte muito tempo, ao lado do Luz Esporte Clube, né? Aliás, ninguém sabe onde é o Luz também, né? Mas Não. tudo bem. Bom, e aí, quando dava 5 horas da tarde, uma cidade de Manaus tinha 250 mil habitantes, todo mundo da cidade ia para São Sebastião, andar ali em volta do Lago de São Sebastião, né? No domingo, a rotina era ir para a missa na São Sebastião, tomava café junto com a família, e quando era 5h30 da tarde, você descia Eduardo Ribeiro, ia para o Porto de Manaus ver o pôr do sol, Gilmar. Olha lá. Que é maravilhoso, né? Não tem nenhuma dúvida disso aí. Mas peraí só um pouquinho. O pessoal está te cobrando aqui uma coisa que você sempre faz, né? Está conosco Paulo Roberto Olá, Gomes. salve, salve! Agora sim! Jackson Velasco está conosco, Alex Press, que é irmão do Raimundo Munhoz, né? A Ieda, claro, está conosco, que é a produtora, está organizando toda a casa aqui. O pessoal vai entrando e, claro, queria ouvir esse olá, salve, salve. Agora sim, Dudu, continua. Esse pôr do sol maravilhoso que é o do Porto de Manaus continua sendo. Mas só que, lamentavelmente, o Brasil tem umas mudanças de leis, normas e regras e acaba fechando um lugar tão lindo do povo ali, que era a visita do Porto. É que pouca gente sabe que esse porto, que já está modificado, logicamente, sim, só existiam 2 portos no mundo igual a este. Aliás, só tinha um igual a esse. Nós éramos o segundo, que fica na Inglaterra. E que o inglês que construiu lá, construiu aqui. É um porto flutuante. Ao casar, gozado, igual o porto não é flutuante. No rio desse tamanho, só aqui que tem. E ele sobe e desce em função da quantidade de águas, não esquecendo
que, mesmo na épocas mais secas, navio de grande calada acaba podendo encostar ali no porto de Manaus. Então, por ali, tu imagina a profundidade que tem aquilo ali. E, lógico, no tempo que eu era moleque, dava para pescar ali, né? Dava para... Tinha competição de remo, Gilmar. Dá para nadar. Competição de remo. Eu era bem pequenininho, mas cheguei a ver competição de remo. Eu tinha um avô que morava exatamente onde nasceu a ponte que ligava Manaus a Educandos. Manaus a Educandos era ligado só por catraias. Você sabe o que é catraia, né, Gilmar? Opa! Ei, eu tô com 55, mano. Tô conheço. Aí, e a gente nadava ali naquele lugar que, com todo respeito, uma coisa muito ruim. Bom, para resumir a história, são 70 anos de vida, tem muita história para contar. E talvez o que as pessoas tenham mais conhecimento foi realmente do advento da televisão para cá. O que pouca gente sabe é que eu vivi toda a transformação da televisão no Amazonas. Estou até escrevendo um livro sobre isso. A quem eu puder realmente presentear esse livro vai receber uma história da evolução da televisão no Amazonas. Nos anos 60, estou falando 10, 14, 15 anos de idade, né? Dona Sadi Hawash. Alguém lembra da Sadi Hawash? Sadi Hawash foi dona da TV Juricaba. Da TV Juricaba, no alto de Aí, São Manaus, Raimundo ali. Aí Manaus não tinha televisão na época. E a dona Sadi trouxe para Manaus 10 aparelhos de televisão, aquele que você liga, 2 câmeras e um monte de cabo. Então, ela foi num determinado lugar, colocou 2 câmeras, foi para a rua, colocou 10 aparelhos de televisão, disse, olha, vamos fazer a primeira transmissão de televisão no Amazonas a cabo. A cabo. Cabo mesmo. Não é a cabo do satélite, cabo, fio. A Rua Belém ficou lotada de gente, porque era uma curiosidade, a televisão não existia aqui, era um fenômeno. E olha, não é que eu estava lá nessa primeira imagem, Gilmar? Naquela época existia um negócio chamado Juventude nos clubes de Manaus, né? E a juventude são as pessoas mais novas, que ainda não podiam participar dos eventos sociais dos mais velhos. E me perdoa, me foge o nome agora, o Pedrinho Aguiar e uma menina que é da Aparecida, conhecidíssima. Eu vou lembrar o nome dela. Bom, e aí, na época, acredite, hein, eu imitava um cantor americano chamado Louis Armstrong, que todo mundo conhece pela música. Né? O Louis Armstrong tem uma música muito famosa, Wonderful World, né? Todo mundo conhece essa música, Wonderful World. Canta aí, pô. E eu tenho 70 anos, pode cantar, pô. Eu não tenho mais garganta para isso. Mas eu cantei uma outra música. Então, quis Deus que eu estivesse na primeira imagem da televisão no Amazonas. Sonhava, nem imaginei que eu trabalharia em televisão na TV. Aliás, eu era gaiato, estava só fazendo para aparecer mesmo lá. Quis Deus que, muitos anos depois, eu trabalhando na TV Amazonas, e que pouca gente também sabe, a TV Amazonas começou sem ter ninguém nacional nem internacional. Quando a televisão Amazonas começou, ela transmitia, tipo assim, Voz do Brasil, como é hoje conhecida, né? Tinha um canal de televisão americano que mandava filme de notícias mundiais, a BBC mandava uns filmes, e só alguns anos depois a TV Amazonas fez a parceria com a Band, né? Quando era TV Amazonas, a parceria era com a Band. E aí, Gilmar, agora nos anos 70, vou dizendo já, 70, 50 anos atrás, porra. Lá atrás, 70. Meu irmão e eu realizamos em Manaus os Jogos Pan-Americanos de Handebol. 6 países vieram jogar aqui. E na época, nós resolvemos
vender para a Band, via TV Amazonas, a transmissão desses jogos. Era impossível porque não existia satélite, né? E a Band não topou a parada. Mas 48 horas antes da final, que seria, e foi, né? Cuba e Estados Unidos, e Brasil e Argentina, na qual decidia o sul-americano e o pan-americano, e o Luciano do Vale ligou para a TV Amazonas: eu quero falar com o responsável pelo esporte. E aí disse: sou eu mesmo. Eu quero e preciso da decisão Brasil e Argentina para eu passar para o Brasil inteiro esse jogo. Aí eu disse: olha, posso fazer para ti, só que não tem VT, máquina de VT aqui. Aí ele embarca no avião, tinha um repórter da Band que andava de cadeira de roda, que eu particularmente não me lembro o nome, e esse jogo foi gravado e mandado para São Paulo, e na segunda-feira passou para todo o Brasil. A primeira imagem do Amazonas para o Brasil foi um evento esportivo, Jogos Pan-Americanos, realizado em Manaus, com a presença de 6 países, inclusive um dele que não tinha relações com o Brasil, que era Cuba. E esse quis Deus que o repórter dessa matéria fosse eu, o Dudu. Dudu, Então, olha só. Quem está conosco aqui? Já falei, Alex Prestes está mandando um abraço para você. Paulo Roberto Gomes dizendo 2 feras, que tem meu respeito. Professor Gilmar Couto e o Dudu. Forte abraço, queridos. O Jackson Velasco, que quer porque quer que nós dois vamos visitar a academia deles, que é uma honra para ele. E a gente vai dar um jeito de dar uma chegadinha lá. Eu estou devendo isso para o Jackson há um tempinho. Né? E você estava nessa primeira transmissão e essa trajetória, né, ela se confunde com o esporte, né, Dudu? É engraçado, é interessantíssimo que você é jornalista, mas há esta, vamos dizer, essa confluência para o esporte. E isso aí é bom de falar, porque começou a primeira transmissão do Amazonas com um evento esportivo. Olha que coisa engraçada. Gilmar, essa história, na verdade, acaba começando um pouco antes, mas deixa eu só completar esse raciocínio e eu volto para essa história do esporte, que vale a pena as pessoas entenderem. Acho que ela a vida inteira foi voltada para o esporte e que a consequência de ser um jornalista esportivo foi a coisa mais natural do mundo. Praticante de esporte, realizador de eventos esportivos, jornalista, falo o que eu sei, que aprendi e que entendo. Então, aí nós tivemos essa primeira imagem, eu era um repórter. Anos depois, Gilmar, já nós estávamos na TV Amazonas com Rede Globo já. A Rede Globo implanta o sistema de satélite no Brasil inteiro. Porque até então eu não chegava a Manaus, embora nós já tivéssemos um canal de satélite. E aí o Faustão foi contratado pela Globo e ele criou um programa que todo domingo ele transmitia de uma capital diferente pela primeira vez na história, todos os estados brasileiros. E o Amazonas foi o primeiro, Manaus. E aí, na época, devido à experiência que eu já tinha tido anterior, eu fui escolhido para ser o apresentador deste evento. E aí deu umas histórias ousadas. Eu tenho isso gravado, tá, Gilmar? Qualquer dia eu mando para você colocar no ar. Eu tenho isso gravado. O produtor do Faustão perguntou o que é que eu ia apresentar. Eu disse, rapaz, eu vou botar os animais do Amazonas. Então, tá feito, tá acertado? Tá. E aí eu fui lá no Sirius, combinei tudo direitinho. Quando começou a transmissão do Faustão, o camarada resolveu colocar uma arara no meu ombro. Você já viu uma arara presa, como é que ela faz? Ela faz assim, mais cara. E eu não tive a competência de lembrar de botar uma proteção aqui. Então, quando o Faustão me chamou, eu estava assim meio de... Aí o Faustão... E aí, Dudu, tudo bem? Tudo bem? Que é isso, arara? Doido que alguém tirasse a arara do meu ombro. Finalmente, alguém tirou a arara do meu ombro. O segundo animal que nós apresentamos, Gilmar, foi uma cobra grande. E aí ele perguntou, mas, Dudu, não tem perigo esses animais? Eu disse, não, rapaz, isso aqui tudo é do SIGS. SIGS pega esses animais doentes, recupera e coloca de volta. Já estão acostumados com o ser humano.
E aí, meu amigo Gilmar, aconteceu a cagada nacional. Em vez dos caras saírem pela direita, eles voltaram para a esquerda e vinha entrando um camarada com uma onça. Aí a onça, pá, mordeu a cobra ao vivo para todo o Brasil assistir. E aí começou uma briga, a cobra vai para cá, a onça vai para lá. Eu comecei a ficar nervoso e o Faustão, e aí, tu não dissesse que era doméstico? E aí, o que pode resolver? E aqueles segundos eram intermináveis, não acabavam. Eu dizia, mas Faustão, um é da água, da terra, foi falando qualquer besteira aí, que no vídeo parece isso aí. E com o canto do olho, eu vi as duas outras onças tentando entrar em cena, e o tenente vem de lá com um teçado gigantesco na mão. Eu disse, meu Deus do céu, o cara vai cortar a cobra ao vivo do Brasil inteiro. Não, meu amigo. Ele deu no contrabaixo da onça, bateu por baixo, pá! Aí a onça largou a cobra, passou-se o fato, foi embora. Quando terminou o programa, o diretor do Faustão passa uma intercomunicação por ele. Parabéns! Que coisa maravilhosa! Uma audiência extraordinária! Ai, cavalo! Tu não sabe o perigo que eu corri, tu pensa que eu inventei isso aqui, foi um risco muito grande. Então, não quero saber, a audiência foi fantástica, não sei o quê. Então, repete! Repete, não pediu para repetir, não? Gilmar, segunda-feira, nós fomos acionados na justiça por todas as associações de proteção de animal do Brasil inteiro. Pelo amor de Deus. Foi um sufoco para provar para essas pessoas que foi um acidente. E foi um acidente mesmo. Mas aí é que eu quero dizer. Eu tive a primeira participação quando criou-se a televisão. Depois a televisão, o primeiro vídeo do Amazonas para o Brasil inteiro fui eu. E a primeira imagem feita pelo satélite ao vivo, eu estava presente. Então, eu acho que eu fui predestinado para fazer exatamente isso. Ter a minha participação no veículo de comunicação televisão, que acaba sendo uma coisa muito natural, né? Porque para iniciar a área do esporte, meu pai era uma pessoa, e minha mãe, voltado ao condicionamento físico, à educação. Eu estou falando de 70 anos atrás, 70 Gilmar. anos atrás, né? 70 anos atrás. O meu pai era um brasileiro mesmo, aquele nascido no interior, que tinha o amor pela sua pátria. Na Segunda Guerra Mundial, ele se voluntariou para ir para a Itália, embarcou com um grupo de pessoas aqui de Manaus, só que quando ele chegou em Fortaleza, ele tinha contraído tuberculose. E aí ele foi desembarcado em Fortaleza para tratar, né? Desculpa, pneumonia. Aí ele foi desembarcado para tratar e o navio seguiu. No dia seguinte, o navio foi bombardeado e todos morreram afogados. O meu pai volta curado e a gente começa a nascer e aí ele casa e nós vamos... Ele tinha um hábito de manhã cedo, mas de manhã cedo ele levantava todo mundo para marchar na casa e fazer, naquele tempo, ele chamava de calistênia de mão livre, né? Você... Polichinelo, burpe. E ele cantava a música do expedicionário, né? Não permita Deus que eu morra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá. Isso é uma música que foi composta para os pracinhas que foram para a guerra. E o meu pai cantava isso para a gente. E todo mundo praticava esporte. A partir daí, o amor nasceu naturalmente, Gilmar. Dudu, em frente, a gente está contando um pouco dessa tua história aqui, e aí o Paulo fez uma pergunta que eu acho que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou te fazer logo, para a gente não esquecer. Conosco, amor, é bom ligar essa daqui. A Ida, em vez de ajudar... Cortaram a luz, irmão? Cortou a luz aqui, acabou. Ela esqueceu. É força do árbitro. Força do árbitro. E tá conosco o Omar Maia, nosso amigão, né, da APADAN, não me engano é esse que é a sigla.
a Maria Helena Bernardo e o Paulo Roberto está fazendo uma pergunta que eu acho que a gente pode responder depois, mas que eu já quero fazer para que você não esqueça, porque às vezes os comentários vão subindo. O Paulo quer saber o teu sentimento com respeito à política, né? Que você já concorreu, já foi vereador e concorreu há pouco tempo a uma vaga deputado estadual na última eleição. Mas vamos lá, vamos seguir contando a tua história e depois, quando a gente entrar no tempo atual, eu volto com essa pergunta para que nós possamos dar a resposta ao Paulo. Eu sei quais são os sentimentos, mas eu quero que depois você responda. Pronto, chegamos aí a toda essa história. Eu vou resumir, porque 70 anos é muita coisa mesmo. É muita coisa, exatamente. Eu só vou botar os tópicos principais que valem se refletir no meu trabalho e chegar onde eu cheguei. Para resumir, nós éramos 6 na minha casa. Então, nós tínhamos um time de voleibol só com a família. Nós tínhamos um time de basquete só com a família. Nós tínhamos um time de futsal só com a família. Com a diferença. No futsal, quem era goleiro era minha mãe. Nós treinávamos boxe, inclusive com a minha mãe. Todo mundo praticava esporte na minha casa. E aí, nós fomos nos destacando em algumas modalidades, mas 2 em especial eu quero destacar porque são influentes na minha vida. Nos anos 70, houve um movimento na Argentina em que o Perón caiu. E por um erro do destino ou por qualquer coisa, apareceu em Manaus um chino-argentino. Era um cara chinês, mas argentino, que tinha sido instrutor de karatê do Perón. E ele chegou a Manaus com o pires na mão, que ele veio fugido da Argentina, porque prenderam todo mundo lá, né? Resumindo, ele começou a dar aula de karatê para a família Monteiro de Paula. E nós fomos os primeiros a treinar karatê no estado do Amazonas. Chegou a um ponto que aí houve um cidadão chamado Noguchi, que era mestre de judô. Ele morava no Iranduba ou no outro município aqui do lado. Ele veio a Manaus, começou a treinar karatê e fundou a própria escola. O Guti foi uma pessoa muito importante nas artes marciais do Amazonas. Ele tinha uma mancha no rosto, mas era um cidadão disciplinador, uma pessoa de admiração. A gente admirava muito o Guti. Nós, irmãos, não treinávamos com essa intenção. Nossa intenção era o conhecimento do esporte, né? Um desenvolvimento. Então, nós implantamos o karatê no Amazonas. O meu irmão Edgar, e já outro esporte, meu irmão Edgar era um atleta nato. Graças a Deus, ele ainda está vivo. Ele é um atleta, mas não é mais como era antigamente, né? Ele era excelente em todas as modalidades que praticava. Foi o primeiro atleta do Amazonas a jogar numa seleção brasileira de vôlei. E aí ele foi contratado pelo Pinheiro de São Paulo. Em São Paulo ele sofreu um acidente jogando vôlei. Você imagina, ele foi partir de um bloqueio muito atrasado. Quando ele abriu a perna, sua perna esquerda bateu na pala da rede. Ele girou e caiu de joelho no chão, estourou o joelho. E na época o tratamento era o quê? Injeção, né? Meteram a injeção e jogou. No outro dia não andou. Infiltração, e nesse tempo de recesso, ele viu um esporte que estava sendo implantado no Brasil, que era o handball. Ele era o vice-presidente da FAUD, aqui, e a CBDU encontrou em São Paulo e disse, olha, nós queremos, e aí é uma razão política, e depois eu posso explicar, nós queremos implantar o handball no Brasil. E vamos começar pela universidade. E eu sei que você é do Amazonas, por favor, faça a conexão com Manaus e leve os jogos para lá. O Edgar fez o contato com o Roberto Gesta de Mello, presidente da FAUD, e quando veio a Manaus, trouxe o handball. Uma bola, o regulamento, e aí, Gilmar, um determinado dia, eu me lembro bem, o Rio Negro não tinha ginásio, era uma quadra que tinha lá, né, de cimento. Ele reuniu atletas de vôlei, de basquete e de futsal, e nós fizemos o primeiro jogo de handball no estado do Amazonas.
Tu imagina, a quadra era de futsal. Ninguém fazia arremesso, não. A gente fazia como se fosse o lançamento no basquete. Saltava e fazia assim para dentro do gol. Não saía gol nenhum, mas era choque, briga. Não briga, que eu digo que foi... O contato era muito intenso na quadra de futsal. Um ano depois, os primeiros jogos oficiais foram realizados pela FAUD. E o primeiro jogo, eu me lembro bem, foi na quadra coberta, onde é o ginásio René Monteiro, Economia contra Engenharia. Esse foi o primeiro jogo oficial da nossa terra. Daí o handebol se tornou um grande sucesso. Mas nós temos orgulho de termos trazido ao Amazonas essa modalidade. Eu acho interessante contar essa história, porque as pessoas acham que as coisas acontecem por um acaso. Não. Eles tinham um sentido. Tinham um sentido. Naquela época, e aí eu já começo a responder uma pergunta que foi feita aí, esses anos foram o ano do chumbo, de chumbo grosso, né? Os militares estavam tomando o poder. No início, eles tomaram o poder por um lado e depois eles modificaram a forma de agir. Então, a UNE foi extinta, passou para a clandestinidade, mas eles não tiveram a inteligência de entender que o esporte é aglutinador e faz filosofia de vida. E aí a CBDU, a Confederação Brasileira de Esporte Universitário, resolveu unir o Brasil através do esporte. E uma das formas de unir era criar os novos esportes para ter uma razão para ter um encontro nacional. Então, politicamente, o handebol foi um instrumento que o estudante universitário brasileiro, na época reprimido, pôde manter viva a União Brasileira por muito tempo. Não une, e sim esporte. Então, o esporte é vital, é fundamental na formação de qualquer pessoa. Triste aquele que acha que o esporte é o resultado do jogo. Está muito enganado. O esporte é a união de todos os segmentos da sociedade. Olha, quem está conosco também é o Tico Guimarães, e eu acho que essa pergunta vale a pena você contar, que é uma história muito boa. O Tico dizendo o seguinte: Dudu, conta a história do Demolidor, teu irmão, cuja façanha era desconhecida pelos pais. E eu tive a oportunidade de presenciar um treino de telequete, eu acho que era ali na Airão, próximo a Airão, próximo da igreja ali da Ferreira Pena. Fui eu e meu irmão lá, o Paulo Henrique, e nós fomos lá, inclusive, para treinar. E aí o Tico, que é o dono da barbearia Arena Esportiva, que tem lá, inclusive, um pequeno museu, o acervo importante do esporte amazonense. Vou colaborar com ele, pode ter certeza. O Tico vai receber coisa minha. Pois é. E aí ele quer que tu contas isso aí, por quê? Porque os teus pais não sabiam, é isso mesmo? É verdade. É uma história, vou simplificar também. Já disse que o meu irmão Edgar era um dos grandes astros do esporte no Amazonas. Nós éramos todos praticantes. Nós praticamos judô. Eu sou da primeira turma do jiu-jitsu, embora não tenha seguido. Só fui lá, participei. Mas então, judô, jiu-jitsu e karatê em especial. E era numa época que tinha telequete no Brasil inteiro. E aqui, o Arnaldo Santos e eu vou lembrar o nome dele, a idade é um negócio terrível para esquecer o nome das pessoas. Bom, eu vou lembrar o nome dele. Ele era o irmão da esposa do Amazonino. Não sei se isso ajuda muito, mas tudo bem. O Arnaldo Santos e ele resolveram criar o Telequete em Manaus. E começaram a convidar lutadores, etc. E o Arnaldo e eles tiveram a ideia de criar um personagem especial que chama-se Demolidor. E aí o Arnaldo foi um dos maiores técnicos de voleibol do Brasil. E, lógico, amicíssimo nosso pelo voleibol, pelo esporte, na laicada, etc. Ele, na surdina, convenceu o Edgar a ser o Demolidor. Então, em casa, ninguém sabia, nem nós, no início, os irmãos, sabíamos. Só que chegou um determinado momento da vida dele que ele tinha que ter cúmplices, né? Cúmplice na parada. Aí
Foi. E na época, Manaus era muito pequena, né? Você assistiu, todo mundo queria saber quem era o Demolidor e tal. Mas ele fazia o seguinte: se lembra, Manaus tinha antigamente uns táxis, um carro antigo americano chamado Studebaker. Studebaker. O Edgar saía de casa em um determinado horário, com o carro dele, sozinho, e ali pela proximidade do Olímpico, que era um abandonado mais ou menos, botava o carro dele debaixo de uma árvore qualquer e entrava no Studebaker. Dentro do Studebaker, ele se fantasiava, eram duas roupas, né? Ele tinha uma por baixo e a outra por cima, exatamente para evitar que alguém tirasse a primeira, como já houve de várias lutas. Tentativa, isso. Bom, Manaus é uma cidade pequena, naquela época meu irmão era um dos mais altos da cidade, e todo mundo começou a desconfiar. Não, é ele, é ele, é ele, é ele. E aí ele contou uma história muito interessante. As pessoas, quando iam na minha casa, que tinham suspeita, especialmente os mais novos, esperavam se descuidar e entravam nos quartos para pegar a roupa, para ver onde é que era e tal. Até o dia que meu pai, de saco cheio, na associação comercial, dizer que o Edgar era um demolidor, ele disse: a luta do demolidor é que dia? Terça-feira, que horas? 8 da noite. Então, 8 da noite, todo mundo em casa, inclusive você, Edgar. Foi o único dia que o demolidor foi substituído por alguém. E o meu pai e minha mãe só foram saber mesmo, quase que 20 anos depois, quando, num determinado momento, uma reunião social, o Arnaldo contou, meu pai ficou muito chateado. Mas, Edgar, e outra coisa que é importante, as pessoas também não sabem, que hoje ainda poderia ter. Acontece que nós estamos vivendo, mais uma vez, na época, os militares no comando do Brasil, uma repressão muito forte, uma censura muito forte. E aí, as lutas reuniu milhares de pessoas. Muita Imagina, gente, a colina, a colina no Parque Amazonense, o ringue no meio em volta, gente pra porra. O povo não sabia que era tudo programado, né? E aí, meu irmão, começava a correr aposta nas laterais, briga entre as pessoas, e o molde era montado para o demolidor ganhar sempre e rápido. Mas nem toda vez foi assim. Uma vez ele estava lutando contra o Mini Massiste. Mini Massiste. Tinha uma força gigantesca, muito forte o cara. Quando começou a luta, o Mini Massiste cochichou para ele: olha, esquece que a gente treinou, eu apostei que eu ia te ganhar. Puta. E aí, meu irmão, nós tivemos literalmente porrada de verdade. A porrada cantou mesmo. Cantou. E tem mais, houve um momento que o Edgar foi salvo pelo Arnaldo, porque o Mini Massiste pegou ele num golpe que ele desmaiaria, que hoje seria o armlock. Armlock. Não, porque a perna prendeu aqui, estava com o rosto prendeu aqui. Quando o Arnaldo viu que o Edgar ia desmaiar e perder a luta, bateu no sino. Mal tinha começado a luta. E como todo mundo torcia pelo demolidor, ficou feliz, né? Na volta, não. Aí o Edgar deu a gente chama de cutelo, né? Pá! Cutelo. Também aqui o homem desmaiou. Foi a primeira vez que realmente ele usou as armas dele para tudo isso. Resumindo, essa é a história do demolidor. É a história. O Tico está dando gargalhada aqui. Eu quero dizer para ele o seguinte: se ele tiver cuidado, eu posso botar a roupa do demolidor lá com ele. Não a 1, mas a 2 eu coloco lá, se ele quiser, com a fotografia do demolidor autografado por ele. Ele está dando gargalhada aqui, né? Porque está rindo para caramba. Agora conosco também o Nivaldo Mota, grande humorista. A gente vai convidar o Nivaldo para uma live. Está dizendo que é um artista, também... meu irmão. Exatamente. Esporte também é história, 2 figuras demais. E o Tico de Guimarães diz o seguinte: ele fala a mesma coisa que eu sempre falo para você. Dudu, além de maiores expoentes como atleta no Amazonas, é junto com o Gesta e o Robertinho Caminha, o Roberto Gesta e o Robertinho Caminha, nossa enciclopédia viva do desporto amazonense. Eu vivo falando isso para você e falo para todo mundo. E ele está dizendo, Dudu, que seria a maior honra receber essa roupa
para colocar lá na barbearia, ali no esportivo. Então, te prepara aí, depois da pandemia, depois do confinamento, vamos dar um jeito de levar lá para o Tico para ele poder expor esse material. Ele tem um acervo, e evidentemente um acervo falando do esporte amazonense. Vamos continuar, né? O Telecat foi um grande sucesso, como mesmo você falou. O Parque Amazonense. Não, e eu concluí uma ideia que o Telecat acabou porque, como tinha muito público e chamava muita atenção, e naquela época você não podia reunir mais de 5 pessoas numa reunião, que a polícia ia lá e espalhava mesmo. Só que na segunda-feira o assunto da cidade era a luta. Então reunia muita gente. Muita gente. E aí a polícia resolveu acabar com esse negócio, sabendo quem era o Demolidor. Aí, na primeira luta que eles foram lá, o Arnaldo driblou. Quando eles procuraram, o Edgar já tinha ido embora. Na segunda luta, eles chegaram antes da luta. E aí acabou que o Arnaldo arranjou uma desculpa. Não, o lutador está aí naquela sala. E aí ele levou o cara para lá, o Edgar lutou, os caras ouviram o grito, mas não sabiam o que era o Demolidor. Quando quiseram voltar, aí aconteceu uma briga generalizada lá na colina, mas uma briga feia, a ponto dos lutadores pararem, os juízes entraram e os organizadores ficaram dentro do ringue. Porque a porrada correu pronto. E aí, em função da polícia, a polícia disse, olha, se o Demolidor não aparecer, vocês estão todos presos. E o Demolidor nunca apareceu, mas também acabaram as lutas. Deixa eu te falar. Você falou de um local que eu lembro bem da minha infância. Conosco o Álvaro Bernardino, Tiago Lustosa, nosso amigão, meu vizinho, está assistindo também, que era um cenário que poucas pessoas conhecem, ali no Beco do Macedo, que é o Parque Amazonense. Primeira vez que eu fui no Parque Amazonense, eu fui ver o seu Zé Maria do Couto jogar futebol. Papai era um goleiro, e aí eu era moleque, e nós íamos para lá para ver o papai jogando. Papai era um jogador famoso em Roraima, onde nós nascemos, enfim. E aí a gente fica muito feliz de poder... Aquele local, que é um local que ainda está lá, preserva a entrada e tal, é um outro local histórico e que vale, né, Dudu, ser citado, porque é um local que juntou muita gente, né, com futebol. Os melhores jogos eram jogados ali no Parque Amazonense. E o pessoal costumava, eu lembro bem, assistir o jogo em cima das árvores. Lembra disso também? Pessoal, para não pagar o ingresso, né? Então o pessoal subia nas árvores e assistia. Isso vale um capítulo também da tua história. Olha, eu quero falar sobre o Parque Amazonense também, que é importante eu dizer. Você sabe melhor do que eu, aquilo não era não, é da maçonaria. Da maçonaria, exato. Ali, antigamente, era corrida de cavalo. Sim. O proprietário que fez a doação para a maçonaria, deixou um documento escrito que aquilo só pode ser usado com finalidade esportiva. Está lá no testamento do cidadão, lá na maçonaria. Vamos voltar um pouquinho antes para chegar aí. O Amadeu Teixeira, que criou o América junto com o irmão dele, o Arthur, e que criaram lá no Dom Bosco, foi o primeiro cara a implantar o futebol feminino no Amazonas. E, mais uma vez, nos anos de chumbo, o exército, os militares proibiram mulher de jogar futebol. Então, ele teve que acabar um time de futebol dos anos 70. Aqui em Manaus e no Brasil inteiro. Os militares não deixavam a mulher jogar futebol, era proibido. A razão eu não vou entrar no mérito. Bom, nem vale a pena. Aí, o América conseguiu muito prestígio, foi um time de grande força, de grande prestígio. E aí eles compraram um terreno que hoje é o Hospital Getúlio Vargas. Passado muitos anos, o Estado, para ajudar a Universidade do Amazonas, doou este terreno do seu Amadeu e convenceu a maçonaria, que na época ela tinha parcerias, e tem ainda hoje, né, a fazer um aluguel de faz de conta para o seu Amadeu, para ele administrar o Parque Amazonense. Então, está aí a história que levou o seu Amadeu e o irmão a administrarem
o Parque Amazonense. E o Parque Amazonense tem essa história porque eu morava em Adrianópolis e, graças a Deus, já tinha uma condição financeira legal, mas eu, com meus amigos, ele esperava tocar o hino nacional, que naquela época todo mundo respeitava, né? É isso mesmo. Os tudo parado lá, tocando o hino. Aí a gente pulava o muro para assistir o jogo e ainda sacaneava os policiais na frente dele. Leso, porque eles estavam lá. Ainda não podiam fazer nada, né? A gente se misturava com o pessoal. Coisa de menino mesmo. Eu não tinha necessidade, mas estava com os amigos na molecagem. Então, o Parque Amazonense, hoje, ele está arbitrariamente sendo usado com outro sentido. O que fizeram, e que é uma crueldade, a família da pessoa que doou e que colocou lá naquele documento, que tinha que ser o fim objetivo, a família foi embora, foi para Portugal, e quando alguém comprou, e eu vou me dar o direito de não dizer o nome de quem comprou para construir prédios ali dentro. Mas como ainda existia uma pessoa em Portugal, já era o neto do cara que fez a doação, alguém avisou para ele, olha, aqui só pode ser feito alguma coisa do esporte. A ponto que a pessoa comprou, pagou, depois pegou o dinheiro de volta, porque não podia construir. Lamentavelmente, esse rapaz morreu, esse senhor morreu, e aí, mano, daí para frente eu já não sei mais, mas acabaram com a história do esporte amazonense, que era o Parque Amazonense. Deixa eu te contar aqui, o Álvaro Bernardino está te dando os parabéns, né? Conosco também o professor doutor João Libardoni, que é o diretor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM. Gente, muito boa! O Tiago Lustosa, estamos juntos, Manuel Silva Filho está assistindo, e o Osmar Maia dos Santos, nosso amigo Osmar, está dizendo que o meu pai, o Zé Maria do Couto, foi um dos melhores goleiros do Nacional. Ele disse que ele viu o papai jogar no Parque Amazonense. Vamos pular para um outro campo? Nós estamos ali no bairro, no Beco do Macedo, nós vamos ali para o centro, lá no General Osório. Dudu, quanta história aquele General Osório, hein? Muitas histórias maravilhosas que tiveram ali. Primeiro, era o maior centro que o Amazonas tinha. Então, todo e qualquer evento de porte era realizado lá. Né? Não esquece que Manaus só ia até o Boulevard Amazonas. Sim. Não tinha mais para lugar nenhum. Não tinha ponte para o Educandos, como não tinha ponte para o São Raimundo. Então, aquela ponta, ilha, sabe, você queira chamar, né? Aquela península, é a palavra seja qualquer que você queira usar, talvez esteja falando errado. Então, todos os fatos aconteciam lá. E foi lá que os grandes eventos chamados Festival Folclórico, que ainda é o maior festival que o Amazonas tem. O Festival Folclórico é o maior evento que tem nessa terra. Não se iluda. Com todo respeito, o Boi-Bumbá é grande, é investimento grande, mas eu quero dizer que o Festival Folclórico do Amazonas envolve toda a cidade, são centenas de grupos com milhares e milhares de pessoas comprando sapato, roupa para fazer o Festival Folclórico. É o maior evento que o Amazonas tem e que, infelizmente, está deixado de lado porque as pessoas estão se completando com isso, esqueceram a tradição e a história. Vamos voltar ao que interessa. O General Osório tinha todos os eventos. E tem mais, hein? Era a única piscina de Manaus. Assim. Você não deve se lembrar, não. Mas de 500 General Osório, do lado direito, lá no fundo tinha uma piscina. No fundo tem uma piscina, ainda tem. É um jacaré jogando água, lembra? É um jacaré lá jogando água. Jacaré jogando água. E era a pista de atletismo onde a gente realizava todos os eventos. Né? Os jogos, na época, não eram jogos estudantis, eram jogos escolares. Foi o início dos jogos universitários também, mais ou menos na mesma época. E os times profissionais do Amazonas, que não eram profissionais, eram amadores na época, treinavam lá e jogavam. Teve jogo do campeonato lá no colégio, no General Osório. Sim. E aí houve um passo seguinte, ali era o 27BC, né, que é o Batalhão de Caçadores, foi transformado em 1º BIS, receberam uma doação lá para o São Jorge,
que era o lugar mais longe de Manaus, era o São Jorge, na verdade, subia naquela ruazinha ali, e lá foi construída a Vila dos Militares e o primeiro BIS. E, logicamente, no centro virou Colégio Militar. E aí fecharam e construíram um ginásio lá. E eu quero dizer que é, mais uma vez, a contribuição dos meus irmãos e eu e a minha família. Nós trouxemos para a inauguração do Colégio Militar a Seleção Brasileira de Ginástica, porque o Jorge Teixeira comprou todo o equipamento de ginástica e implantou lá. Eu tenho fotos, eu tenho um vídeo disso, e tem a professora Artemis, atleta, que na época colaborou bastante com a gente, eu passei isso para ela, e ela tem para nossa satisfação. Então, o ginásio Colégio Militar foi inaugurado com um campeonato, uma apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica, com atletas do Amazonas Ginastas também, com a Sara, foi campeã brasileira. Eu posso pensar aqui vários outros nomes que estavam lá presentes. Uma semana depois, nós fizemos aqui o Campeonato Brasileiro de Voleibol Juvenil. Semana passada, eu botei a foto, mandei para um monte de gente. Você vai ver o Jefferson Oliveira magrinho, coisa que nem se lembra mais como ele era magrinho. Professor Thales Versosa, Roberto Gerson de Mello. A época ainda era um cara honesto. Cabeça, o Thales, grande cabeça. Hã? O Thales, um grande cabeça, uma cabeça. Não, ele sempre foi cabeça. Avantajada, sempre foi um cabeção. Ele veio para Manaus como candidato ainda. O atual, que está preso, inclusive, presidente do Comitê Olímpico, né, o Luzman, esteve aqui para fazer esse voleibol e resumindo, e aí fomos crescendo o colégio. Resumindo, deixou de ser General Osório e passou a ser Colégio Militar. Eu tenho fotos de competição lá ainda, bastante. Olha só, Dudu, segura aí. O Robson Cunha está assistindo, mandou um grande abraço para nós e está te parabenizando. O nosso professor doutor Valcimar Aranha, Souza Leste de Moura, também está mandando os parabéns para você, né? O Libardone está dizendo boa noite, mandando um grande abraço para nós dois. Feliz aniversário, que você siga em frente, firme e forte, sempre com muita alegria e saúde, vida longa para continuar contando muitas histórias do esporte amazonense. Ele disse que o sogro dele mora no Beco do Macedo e conta muitas histórias do Parque Amazonense. O Tiago Lustosa está dizendo uma aula de história do Amazonas e, principalmente, né, o Tico perguntando o seguinte, que eu ia perguntar, o Tico está lendo minha cabeça aqui, meu pensamento. Queria um comentário, principalmente teu, que eu quero que você fale, a respeito da desvalorização dos jogos estudantis e universitários como espetáculo. Porque antigamente, nós estamos falando de equipamentos esportivos antigos, mas antigamente os ginásios, os campos eram lotados de alunos, de acadêmicos, e hoje a gente não vê mais isso. Então, o Tico está perguntando, e eu ia fazer essa pergunta daqui a pouco, mas quero perguntar logo, porque vale realmente nós falarmos disso. Desvalorizaram o desporto estudantil, que é a base para o universitário, que é a base para o profissional. Olha, eu vou contar uma história que o Gilmar já conhece de cor e salteado, eu falo sempre nas minhas palestras sobre isso. Nós temos e lógico, isso é mais sociologia, mas é para a compreensão do que aconteceu. Toda cidade pequena, e Manaus era uma cidade pequena, você conhece quem é o bêbado, quem é o brigão, quem é o craque de futsal, quem é o craque de voleibol, quem é o craque de basquete. Resumo. Uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Sabe quem é um bom médico, só tem um, né? É aquele um médico, né? Aliás, Manaus, na época, só tinha 3 doidos. Todo mundo sabia quem eram os doidos, onde ele morava. E aí veio uma coisa chamada Advento Zona Franca. Zona Franca, para você ter ideia, eu estou falando de 50 anos atrás, e que pode parecer muito para alguém, mas com a vida de uma cidade é muito pouco. Nós tínhamos 250 mil, hoje temos 2,5 milhões de pessoas. A Zona Franca trouxe
um grande salto econômico da nossa cidade. Imagina, Manaus acabava no Boulevard Amazonas. Hoje, com todo respeito, se você considerar as fazendas, já chega em Presidente Figueiredo. Daqui para Manacapuru, então, tá liquidado. É uma casa atrás da outra. Casa, eu digo em termos, uma conexão. Você não tem mais espaço vazio, está tudo ocupado. E isso aconteceu no boom do desenvolvimento das nossas modalidades esportivas. Ou seja, nos anos 70, com todo o rigor existia na época dos militares, nós tínhamos a liberdade da prática esportiva como crescimento da cidade. Então, você tinha ginásios lotados, quadras lotadas na modalidade. As competições oficiais eram sempre cheias, sempre lotadas. Mas o crescimento desordenado da cidade, a despreocupação com a educação da nossa cidade e com a nossa cultura foi voltada no atendimento da necessidade mais premissas momentâneas. Então, foram construídas escolas em Manaus para atender a necessidade da nossa cidade, sem lugar de prática esportiva. Nós fomos perdendo os campos de futebol para prédios, para casas. As pessoas deixavam de morar juntas para morar separado. Parece brincadeira, mas é isso mesmo que acontece. Eu vou contar um exemplo, se você me permitir, para você entender a importância das pessoas se criarem juntas. Eu fui a Belém, alguns anos atrás, para visitar um amigo comum, radialista, e o pai dele era muito meu amigo, ele disse, pô, bora tomar um café com o papai? Simbora. E eu estou falando de 1987 agora, em termos, né? E aí eu fui na casa dele, ele morava atrás da Curuzu, e o pai dele disse, bora tomar café na padaria. No deslocamento da casa desse meu amigo até a padaria, eram 2 quarteirões andando. E esse cara falou com todo mundo. Oi, Chico. Oi, Pedro. Oi, Roberto. Por quê? Aquelas pessoas herdaram aquelas casas dos seus pais que já herdaram dos seus avós. Sim. Eu pergunto, faça uma reflexão. Você nasceu aonde, Gilmar? Qual rua? Eu nasci em Boa Vista, né? Não, Sou tudo agora bem. cidadão amazonense. Esquece de mim. Não adianta. Vamos lá. Digamos que você nasceu na Cachoeirinha. Se você ainda está lá, que eu acho muito difícil, você vai voltar e não vai achar mais ninguém. Sim. Porque com a explosão demográfica da cidade, as pessoas se espalharam. Não existe mais aquele negócio do cara estar ali, que o avô dele construiu, que o pai dele assumiu, que ele assumiu, e que o neto vai assumir. Acabou isso. Manaus virou uma metrópole. O que eu estou falando? É que as identidades culturais foram sendo perdidas. Hoje, ninguém sabe que o Nacional e o Negro enche o estádio. Não sabe por 2 razões. Uma, porque a preocupação passou a ser outra. Não o jogo de futebol, mas onde que ele vai estudar. E quando ele chega no colégio, ele não faz educação física. Ele dá uma aulazinha lá qualquer, que o cara vai para o quadro negro. Pode um negócio desse? Como é que você pode gerar aficionados ou atletas numa cidade em que você não forma gente que entende que a qualidade de vida passa pela condição física? O mundo inteiro preconiza que você tem que desenvolver intelectual e fisicamente. São as 2 coisas que têm que vir junto. E aqui não acontece isso. Então, você não renova os atletas e nem os aficionados. Nem toda cara que joga bola vai virar jogador, mas a grande maioria fica amante do futebol. Sim. Nem todo mundo que joga voleibol vai ser campeão de vôlei, mas fica amante do voleibol. E por aí vai. Então, infelizmente, mudamos muito. Espera aí, então. Vamos mudando muito. Aí o Lissandro Índice está aqui. Fala, meu nobre. Boa, seu Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula. Clube dos 5 Ares, né? Na veia. O treinador Fabiano está conosco. O Elvin Maciel também está conosco. E o Omar Maia está pedindo para você contar a história da fundação do time de voleibol. Já que você falou de voleibol, time de voleibol da Modiesel, que ele jogou ao teu lado, ao lado do Edgar, do Estevão, do Paulo Avelino, em 72 e 73, e os treinos eram na quadra da tua casa, da casa dos teus pais.
Isso é verdade. Meu pai foi um homem paupérrimo, pobre. Não, paupérrimo não é mentira, porque paupérrimo você não tem nada. Ele tinha família, não pode ser paupérrimo. Ele foi pobre, muito pobre, de vender doce na rua para poder se sustentar, mas era uma pessoa de uma inteligência fora do comum, coisa que Deus coloca em alguns, né? E ele passou de um dos caras mais pobres da cidade para um dos mais ricos do estado do Amazonas, que, infelizmente, politicamente, mais uma vez a política, né? Para responder aquela pergunta, mais uma vez a política interferiu na vida do homem sério e honesto. Então, meu pai, ao se transformar amante do esporte, botando os filhos para praticar esporte, quando construiu uma casa de boa qualidade, em que ele teve como administrar, ele construiu uma quadra de esporte e um centro de treinamento de artes marciais. E essa quadra, através da empresa, meu pai era o dono da Modizio, é uma empresa que fabricava motores diesel no estado do Amazonas, da MWM. E ele, uma parte da grana dele ia para os esportes. E aí nós começamos a montar umas equipes. Nós éramos atletas. Eu comecei como atleta, e meus irmãos também, no Rio Negro, que era um lugar que tinha, né? E depois criou-se o Olímpico. E aí, meu irmão, no Olímpico Clube, eu vou te contar uma coisa. Foi onde meu amor nasceu, onde eu pratiquei todos os esportes, como diretor, e etc. E tal. Mas nessa interseção, logo após o Olímpico, entrou a Modizio. A Modizio é a empresa do meu pai, e ele praticava tanto esporte, e foi um dos nossos parceiros, e até hoje amigo fiel da gente, nós somos amigos por causa disso. É, mais uma vez, o esporte criando oportunidades. Se você analisar os nossos atletas conseguindo destaque na grande maioria do seu esporte, todos estão, graças a Deus, bem. Quando eu digo bem, não necessariamente rico, porque rico é uma palavra mais diferente. Quando eu digo bem, tem família, tem estabilidade, tem emprego, estudou, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Você só se desenvolve numa modalidade esportiva, você desenvolveu o seu intelecto. E o intelecto é o quê? Estudar, meu irmão. Estudar. São coisas que tem. Então, a Modizio, houve um momento, nós fomos campeões de vôlei, de basquete, de handebol, de natação, atletismo, judô, dos jogos operários, que naquela época era operário. Naquela época, nós fomos jogos comerciários. Naquela época, nós fizemos jogos setembrinos. Naquela época, nós tínhamos jogos natalinos. Ou seja, você tinha esporte o ano inteiro, gente. O ano inteiro. E tudo isso acabou, mas acabou porque a política brasileira é pouco inteligente. Ele não imagina o quanto é aglutinador o esporte, o quanto é que é saudável. Muito melhor, nós temos milhares de pessoas nas quadras praticando esporte, nos campos de futebol, do que nas esquinas fumando o seu cigarrinho proibido ou cheirando pó, assaltando as pessoas e matando, enquanto podiam estar direcionando tudo isso para uma coisa boa. Além de que, no esporte, você disciplina a pessoa, você aprende a respeitar o seu lado. Eu digo isso para todo mundo, Gilmar, e você, que é professor do Brasil, sabe melhor do que eu. Ninguém é campeão sozinho, rapaz. Sem dúvida. Eu, para ser campeão, tenho que ter o vice, o terceiro, o quarto, o quinto. Isso significa que você aprende a respeitar. Você tem que se empenhar. Quando nas minhas palestras, eu digo, professor, meu amigo, praticar o esporte é aprender que quando você for fazer um concurso público, que tem 10 mil pessoas no concurso, se você não estudar, você não vai conseguir a vaga, meu. E no esporte é a mesma coisa. Quando você é garoto, quer entrar de qualquer maneira. Eu me lembro quando eu era mais novinho, que eu queria jogar bola, os caras diziam, não, Dudu, vai pegar a bola do mato. Aí eu pegava a bola do mato, com a alegria do mundo. Com o passar do tempo, eu já não queria mais pegar a bola no mato, eu queria ser um jogador. Jogador e eu fui desenvolvendo, eu já queria ser um artilheiro. Agora, na minha idade, eu quero pegar a bola de novo, eu quero é jogar. Está me entendendo? Não existe amizade melhor na nossa vida do que aqueles que praticaram esporte do seu lado. Vou dar uma prova para você, prática. Quando houve um incêndio aqui no Educandos, o primeiro grupo
que reuniu e durante o incêndio já estavam usando material foram de corredores de rua. Eles automaticamente, e talvez muitos deles tivessem menos do que aquelas pessoas que estavam tendo a sua casa tocada a fogo. Então, a prova de que quem pratica o esporte cria o corpo, cria unidade, passa a ser um animal social, em que não importa de onde você vem. Você vai para uma corrida, tem ricos e tem pobres, mas o que vale é a sua condição física para chegar em qualquer colocação. Mas isso é outra história, né, Gilmar? Estou desvirtuando já. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu tenho que agradecer. Quero agradecer o nosso amigo Marcos Barbosa, do basquete Nossa Senhora das Graças. Quero agradecer o apoio da Samel, nosso amigo Beto da Samel, dando show aí, salvando muitas vidas, mandando a informação do Amazonas para o mundo todo. Essa cápsula Vanessa está fazendo um sucesso e a família Nicolau mandando muito bem. Centro Educacional Recanto da Criança Interativo, Neto e a Dulce são parceirões, além de serem nossos compadres. Tem uma felicidade muito grande. Hoje o Tropical Executivo Hotel fechou conosco. Obrigado aí, Leocádio Lopes. E também o Fábio Tomazelli conosco agora, é um parceiro da TV Nova, da TV Amazônia, TV Web Amazônia Travel e Business, e também o Luciano Matheus, está lembrando aqui que tinha muita saudade da passagem de programas, e abriu Temperatura Máxima falando de esporte. Espera isso, fala nada não. Está conosco Alessandro Vasconcelos, o Gel Silva está assistindo, o Aranha está falando da história do Demolidor, que você contou no início, ele chegou um pouquinho depois. Ei, doutor, assiste aí que depois você vai ver a história do Demolidor, porque ele treinou judô e viu que os treinos eram ali também no Rio Negro, com o mestre Nissal, e lá no Nilson, né? E na academia começou o Telecat. E quero lembrar você que está nos curtindo, está nos acompanhando, que nós temos um canal no YouTube, que é o Gilmar Couto Oficial. Vai lá. Nós precisamos completar 1000 seguidores para que nós possamos fazer as transmissões ao vivo e fazer as coisas acontecer. E o Luciano está dizendo que um dia começou o programa Temperatura Máxima, colocando uma gravação tirada de uma fita cassete do Dudu, apresentando um programa do início dos anos 80, e ele não reconheceu ele mesmo falando. É brincadeira. E o Tico dizendo que o Beto Nicolau é uma fera do judô, faixa preta de judô. Gilmar, deixa eu completar um raciocínio que eu não terminei. O estudantil foi essa história. O esporte universitário cresceu porque foi criado no Brasil um vestibular único, e era único mesmo. Nas grandes faculdades do Brasil, a sua maioria era tudo federal. Então, o vestibular era passado, e aí criou-se um personagem muito importante no Amazonas, que foi o excedente. O que era o excedente? Aquele camarada, vamos dizer, que estava lá no Rio de Janeiro e que tinha tirado nota suficiente para passar, mas não tinha vaga mais para ele. Como existia vaga em outros estados brasileiros, eles eram deslocados por conta do governo até esses lugares, ganhavam uma bolsa para pagar hospedagem, alimentação e estudavam ali. Então, Manaus era uma faculdade, especialmente de medicina, muito nova, e recebeu centenas, para não dizer milhares, de pessoas que foram excedentes de outros estados e que chegaram aqui. E a grande maioria deles praticavam esporte. E até hoje muitos deles ainda praticam, para muita alegria nossa. Muitos foram embora depois que formaram. Então, quando chegavam nos jogos universitários, 90% dos alunos eram de outro estado, não tinham nada para fazer na vida. Então, eles foram responsáveis pelo aumento da qualidade técnica do esporte universitário amazonense, mas também o aumento da plateia. Então, você tinha grandes jogos, porque tinham pessoas... Somado ao pessoal que tinha o nosso talento, com o Aranha é um dos nossos grandes astros do nosso esporte, que tem méritos muito grandes, e nós devemos ao basquete a ele, na verdade. Então, nós tivemos no esporte universitário esse grande... Onde entra o Nilson, o famoso Nilson. O Nilson foi a primeira medalha nacional que o universitário ganhou no Brasil, foi o Nilson, uma medalha de ouro no judô peso pesado.
Mas ele era pesado até no raciocínio, ele era meio casca grossa, grossa. Agradava, mas não gostava de uma confusão que não era fácil. Mas deu o status que o Amazonas precisava a nível nacional para abrir algumas negociações. Você sabe que um estado que não tem medalha é diferente daquele que já tem algumas medalhas importantes. Então, o esporte universitário deve muito a esse pessoal que veio de fora. Mas o esporte do Amazonas deve mesmo a um cidadão chamado Roberto Gersta de Mello. Esse cidadão realmente transforma o Amazonas em alguma coisa em qualquer parte do mundo. E começou aqui. Ele foi atleta de tênis de mesa, depois percebeu que era melhor de ser dirigente. Ele não jogava mal, não, mas não era essas coisas todas. E o Gersta foi o responsável, junto com meus irmãos, de lançar o handebol e outras modalidades esportivas. Então, eu acho interessante que dá nomes às pessoas que fizeram a nossa história, como foi o caso, vamos dizer, do Amadeu e do Arthur Teixeira, né? Que, consequência da família Geraldo Teixeira, né? Que foi um grande, talvez a maior expressão do atletismo do Amazonas. Foi meu professor. Profundamente lamentável o desaparecimento. Se o Geraldo estivesse vivo, nós estaríamos muito mais distantes no atletismo e que era melhor. Caboclo da Terra. Esse foi meu professor. Gente da melhor qualidade. Era Caboclo da Terra, deixou um vazio gigantesco, sem nenhum demérito aos novos técnicos que estão aí. Sim. Mas ele era um cara excepcional que merecia muito mais homenagem, que infelizmente o Amazonas não tem essa memória. A memória esportiva amazonense é a mesma memória cultural, né? No Amazonas você não tem. E aí é aquilo que eu te disse, o advento da Zona Franca, ele trouxe outros benefícios para a cidade e a cultura e o esporte foram deixados de lado. Nas minhas palestras eu sempre pergunto, e eu pergunto para todo mundo que vivemos do esporte, né? Quem é o melhor pintor do Amazonas hoje? Ninguém sabe. Quem é o melhor escritor do Amazonas hoje? Talvez outro não saiba. Né? Quem é o melhor escultor do Amazonas? Dudu, tem escultura do Amazonas? Lógico que tem tudo aqui. O que não tem é a divulgação e o apoio para esse pessoal. Nós tivemos agora um fato muito recente que chama-se identidade cultural. Foi quando Manaus chegou no sul e os caras chamaram de índio, de vagabundo, de malandro. Aí a cidade, com todo respeito, gosta do Manaus, mas não foram os fãs de Manaus que foram, não. Fomos nós, amazonenses, que revoltados com essa raiva, que não é possível que esses caras não conheçam a gente e não conhecem mesmo. Nós fomos lá apoiar o Manaus e ficamos felizes quando eles venderam dos caras. Mais uma vez, o Manaus tem a sua fatia de público, não tem a menor dúvida. Mas ali foi um momento de cortou no nosso sangue, na nossa pele. Vamos lá! E é isso que falta no esporte amazonense. Né? O Aranha sabe melhor do que eu. Pô. Casa cheia no basquete, escola técnica, com o IEA, contra solo contra estadual, era um negócio de maluco. Isso aqui era brincadeira. Mas por quê? A nossa mídia vivia dos nossos problemas. Hoje, nossas televisões locais são todas filiadas às nacionais, que não se interessam por a notícia daqui, excetuando quando você bota 500 pessoas sendo enterradas no mesmo momento. Mas não diz que 80% está sendo curado agora. Isso não diz, porque não interessa. Enquanto nós daqui vamos fazer a nossa notícia boa, não, vamos na corda das coisas nacionais. Infelizmente, essa identidade nós perdemos. O cara sonha em ser apresentador nacional e fica momentaneamente sendo apresentador local. Isso é um erro. Eu acho, Quartido, eu fiz pós-graduação em jornalismo esportivo especializado em rádio e televisão na Universidade do Tennessee, dos Estados Unidos, e eu digo a você, não aprendi nada de diferente que eu não soubesse aqui. Agora, o status de eu ter feito nos Estados Unidos me deu... Esse cara foi nos Estados Unidos? Não mudou em nada, gente.
aumentou apenas meu conhecimento técnico, mas não mudou em nada daquelas opiniões. Tudo que eu aprendi aqui é que eu faço aqui. Dudu, deixa eu continuar aqui. O Luciano está dizendo que o handebol está muito bem representado na live, né? Lembrou do jogo estadual, os jogos estadual e Etfan, que era a Etfan mesmo. Né? Porrada, meu irmão! Porrada, o Agson Gadelha está conosco. O Tico lembrou, olha só, de alguns atletas do Geraldo Maciel, que eu tive a oportunidade, foi meu professor. Olha só os nomes que eu vou te falar agora. E você vai ter uma história para cada um deles. João do Peso, Magdiel, Wellington foi para a Olimpíada, Nilba, Zeca, todos eles atletas do Geraldo Teixeira, e o Gadelha dizendo o seguinte: Dudu, como pessoa, é um profissional jornalista esportivo e um excelente profissional. Parabéns pela live, está ótimo. Dudu, são muitas histórias que você vai nos trazer, mas eu quero, como nós já estamos passando chegando aí mais ou menos ao tempo que a gente vai terminar, porque se deixar, nós vamos falar aqui a noite toda. Aí a Dali está tranquila, está fazendo ali o trabalho que a gente está preparando a próxima live, mas se deixar, nós vamos falar o tempo todo. Eu quero falar do momento atual, né, um pouquinho, e aí a gente vai voltar para aquela pergunta lá do Paulo a respeito de política, mas eu quero falar primeiro desse momento complicado que o mundo vive. O momento de uma hora para outra surgir essa pandemia e todos nós estarmos praticamente confinados. Você, há exatos 80 dias, eu sei porque dia 12 de março eu te deixei na tua casa e daí você não saiu mais, né? E eu quero tratar de política por quê? Porque as pessoas estão sendo ludibriadas, e você foi muito feliz quando falou de que o Amazonas virou notícia internacional porque enterraram 800 corpos, né, num dia só, coisa absurda. Veio para cá o Cabrini para falar os absurdos, enfim. E aí é um momento de reinvenção. Nós estamos vivendo um momento diferente. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa rotina, porque nós vamos ter tempo, mas não vamos ter muito, para que as pessoas saibam como é que o Dudu Monteiro de Paula está vivendo, fazendo televisão, continua fazendo televisão, escrevendo para o jornal e escrevendo para o blog. Então, isso é importante destacar. E o pessoal está mandando bem aqui. Está falando aqui, Piolho do Bosco. Tem tanta gente boa para falar aqui que é um negócio maluco, né? Então, vamos falar de pandemia porque nós não somos e não seremos mais os mesmos. É verdade. E já que falamos no Piolho, no Bosco, parabéns ao Mário Garibaldo, que é aniversário dele hoje, meu parceiro de aniversário. Primeiro atleta do Amazonas na seleção brasileira. O Mário é um dos grandes nomes do nosso esporte, do handebol. Gilmar, coincidiu de eu estar de mudança de uma casa para outra quando eu cheguei aqui no início da quarentena. Então, eu tinha aqui numa casa relativamente grande, para quem mora sozinho, eu tinha aqui umas 70, 80 caixas da mudança, e nesses dias todos eu estava fazendo mudança, dizia, arruma a caixa, para lá, para lá. A ponto de que eu consegui um espaço dentro desse meu apartamento aqui, eu consegui um trajeto de 200 metros dentro. Tipo assim, sobe a escada, vai correndo até o escritório, dá a volta no escritório, entra no corredor vai até o último quarto, dá a volta no quarto, sai no corredor, entra no outro quarto, dá a volta, entra no banheiro, entra no outro banheiro, desce a escada, sobe 200 metros. Então, eu faço a média aqui a qualquer hora, e vou fazer daqui a pouco, quando terminar a live, de 15 voltas, sem pressa, às vezes trotando, às vezes andando, às vezes correndo. E agora inventei a novidade de botar uns halteres lá fazendo os halteres, etc. Então, eu tenho mantido minha condição física, eu faço uma corrida continuada. A escada não faço mais, porque o meu técnico disse para não usar a escada, né, gente? Não usa a escada. Aí eu não estou mais usando a escada, até porque doeu o joelho mesmo. Doeu. Aí eu não vou mais usar a escada. E lendo muito, escrevendo muito, com muita tristeza de ver o nosso país, que eu, particularmente, lutei muito para que a justiça, a honestidade, a brasilidade, que é a bandeira do Amazonas, não está aqui por acaso,
é minha homenagem à minha cidade, à minha terra, de ver que nós estamos sendo conduzidos estupidamente para caminhos não muito agradáveis. Você teve e aí, mais uma vez, nós estamos falando de pessoas heterogêneas, cada qual com a sua formação, cada qual tem direito à sua opinião. Eu vou dar um ponto de vista muito simples, eu não quero aprofundar quem está certo, quem está errado, eu vou fazer só a minha leitura, né? Acho que um grupo de pessoas assumiram o poder e, com muita inteligência, mudaram o comportamento brasileiro. É muito triste você ver gente de 14, 15, 16 anos de idade tocando fogo na bandeira brasileira, né? Andando nus na faculdade, se drogando abertamente. Não que você não tenha liberdade, tem a liberdade, mas quando você tem a consciência do que você está fazendo, e não de uma forma inconsciente, porque lá atrás alguém bateu na cabeça dele. Tarará, tarará, tarará. É inconcebível num país como o nosso, em que você sabe que cientificamente o homem tem X de cromossomo e a mulher tem X de cromossomo. E eu não posso dizer que é homem ou mulher até ele pensar e achar o que ele quer fazer. Eu estou falando de ciência, gente. A ciência diz que isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Não é politicamente que eu defino isso, mas politicamente foi definido dessa forma. Eu não posso aceitar que eu, brasileiro, ganhe R$ 975 por mês e o cara que matou o meu filho ou minha mulher ganha R$ 950 por filho. Aonde está a justiça nisso? Em que país é esse, gente? O que é que nós estamos fazendo? Eu digo a vocês, colocar a cabeça a prêmio é sempre muito difícil. Até porque muitos de nós já têm um filho formado, definido, seus filhos estão por aí. Mas e o meu país, o nosso Brasil? Segundo um filósofo, Martin Luther King, Martin Luther King, ele não fica revoltado com o grito dos bandidos, mas sim com o silêncio dos justos. O cara não reclama, o cara não diz nada, então está aceitando, pô. E as pessoas vão tomando conta. Eu já passei de uma certa idade. Os meus filhos, graças a Deus, já tiveram um bom encaminhamento. Agora, os meus netos, o que é que vai acontecer se não mudarmos alguma coisa? Nós estamos mais preocupados com o palavrão do presidente, que se comporta mal, que esculhamba todo mundo, que ofende todo mundo, do que um bando de homens metendo o dedo no rabo um do outro. De alguém indo lá com o meu neto, passando a mão num homem nu, com a ereção, no colégio. Em síntese, eu acho que essas pequenas coisas estão mudando o nosso país. E que só se une, tem uma surpresa, no esporte. É a única vez que nós temos um pensamento em direção. Lógico que você lembrar de que nós resolvemos fazer uma Copa do Mundo para tirar dinheiro, que nós resolvemos fazer a Olimpíada comprando, isso é um vergonhoso. Vergonhoso. Mas aconteceu. Então, os resultados da competição não tiveram a influência dessa maluquice que foi feita antes. Você acha, honestamente, e lógico, cada qual pensa como quer, você acha que com esta pandemia e a Olimpíada fosse no Brasil, teria sido cancelada? Lógico que não, porque o dinheiro já estava comprometido. Já estava comprometido. Então, eles iam fazer de qualquer maneira, pô. Inventaram qualquer história. Mas isso não muda, sabe por quê? As coisas só mudam na essência, que é o que o Gilmar e eu temos discutido a vida inteira. O governo municipal tem que se preocupar com a formação do atleta. O governo estadual, o alto nível. Está na lei isso. O vereador faz o quê? Rua, colégio, prédio. O Estado faz o quê? Município, cacete a quatro. Então, o que os nossos governantes fizeram agora? Os nossos governantes. O governador acabou com a CEGEL. E agora o prefeito acabou com a CENDESB.
E olha que a CM10, com todo respeito, está cheio de atleta de jiu-jitsu. São nossos amigos, pô. E não estão errados, não. Tem vaga? Vai ocupar. Mas eles vão fazer o que agora? Que o Arthur acabou com a Sega 10. O brasileiro não entende a importância que o esporte tem. Então, quis Deus que, como vereador, a primeira vez, não consegui fazer nada, porque, infelizmente, é um colegiado. Você tem que convencer as pessoas de que aquilo é bom. E como você, para ser vereador, ou prefeito, ou preciso ser deputado, não precisa estudar, basta ter um diploma. As pessoas estudam para quê? Para aprender a pesquisar, para poder entender o mecanismo das coisas. Eu não fui para a faculdade para ter um diploma. Aliás, até fui, com todo respeito, fui. Eu quero dizer a você, se você me permite, uma coisa que me ensinou na vida. Como meu pai queria que todos os filhos fossem engenheiros, eu fui estudar engenharia. Mas eu era conhecido como colão, esperto, cara de boa conversa, malandro. Eu sempre fui malandro da engenharia mesmo. Odeio matemática. E aí, um dia, me caiu na cabeça, já trabalhava também, o Felipe Dal disse, rapaz, eu não sei se você vai ser um bom engenheiro, mas você vai ser um bom jornalista. Eu fui para jornalismo e mudei completamente meu comportamento. Fui aluno número 10, fui o cara que falou na formatura, fazia os trabalhos, estudava sozinho, passava a noite estudando. Eu não estava ali para ter meu diploma, eu estava ali para ter meu conhecimento. E a arma do desenvolvimento do homem é o conhecimento. E que, Dudu, infelizmente, o Brasil está chegando, vai ser na marra. Desculpa aí, pô. 70 anos, o cara tem direito a falar. Tem direito a tudo. Estamos quase finalizando a nossa live. Quem está conosco aqui, o nosso amigo Alan Campelo, grande mestre de jiu-jitsu. Também o Rodrigo Medeiros. O Alan deve saber dessa história do jiu-jitsu. Sabe sim. O Anderson Caco e o Aranha e o Valcimar estão discutindo aqui na live. E eu quero que a gente comece a finalizar com essa perspectiva, porque a gente pergunta para os nossos alunos da educação física, principalmente, eu vivo falando isso, olha, tu vai ser professor de educação física, tu tens que conhecer o teu métier, que é o esporte. E aí eu pergunto para eles, vocês sabem quem tem... o Amazonas tem medalhas olímpicas? Aí eles ficam assim... Ali eu pergunto ao contrário, né? Alguém aqui é atleta? Diz, eu sou... Tem medalha de brasileira? Eu tenho. Tem medalha de mundial, o cara do jiu-jitsu? Eu tenho. Tem medalha pan-americana? Aí os caras já recrudescem. E aí eu pergunto, tem medalha olímpica? Porque eu grafo o atleta com letra maiúscula, com A maiúsculo. Aí os caras disseram, não tem. Eu digo, vocês sabem quantas medalhas olímpicas o Amazonas tem? Aí, meu amigo, o bicho pega. E aí eu queria que você terminasse justamente a fala em cima de um atleta, né, que nós conhecemos. Esse jogou muita bola, foi substituir o Zico, papapá. Você vai contar bem a história. E o outro que há pouco tempo, aí, um ano mais ou menos, ganhou uma medalha em função do doping e é um atleta conhecido também no mundo todo, enfim. Queria que você falasse dessas duas medalhas olímpicas, porque as pan-americanas, eu vou falar de uma garota que nós acompanhamos desde pequenininha, Bianca Maia Mendonça, 4 medalhas de ouro no Pan-Americano de Guadalajara. Esse daí eu conheço bem. Dudu, as 2 medalhas olímpicas do Amazonas, para a gente começar a terminar. A primeira delas é de um cara de Manaus, que jogou no Rio Negro e foi levado para o Flamengo, Algimar Oliveira, mas que um Popoca. O Popoca saiu do Amazonas junto com o Berg. Todo mundo lembra do Berg, né? Todo mundo lembra. Com o Berg. O Berg foi para o Botafogo e foi um dos maiores jogadores do Brasil, não tenho dúvida disso. E o Gilmar entrou sendo preparado para ser o substituto do Zico e substituiu o Zico várias vezes. E o Gilmar foi convocado para a seleção brasileira principal e olímpica. E na seleção olímpica ele foi o artilheiro de Atlanta e ganhou a medalha de prata. Foi vice-campeão, então ele é o primeiro medalhista amazonense, o primeiro atleta do Amazonas a ganhar uma medalha. Ele, no Rio de Janeiro, não era...
Los Angeles, 84. Los Angeles, desculpa. Atlanta foi agora. Ele foi o artilheiro. E nesse time jogavam muitos craques, não eram poucos craques, não. Ele era um dos grandes jogadores. Infelizmente, na volta, fez uma bobagem na seleção brasileira, que na época a seleção brasileira se jogava pela camisa, né? Hoje é um pouco diferente, mas naquela época, ofender a seleção brasileira era ofender o Brasil. E, infelizmente, o técnico substituído não gostou, pegou a camisa da seleção, jogou na cara do técnico, joga mais nessa porra. E realmente nunca mais jogou, inclusive foi despedido do Flamengo. Mas naquela época, a seleção brasileira era moral mesmo. Tudo bem. E o outro é o nosso amigo Sandro Viana. O Sandro Viana, contradizendo todos os prognósticos possíveis e imagináveis, pela idade que ele estava, já teoricamente não tinha mais teoricamente condição de ir lá chegar. Ele, no esforço pessoal, vendeu até a aliança da mulher. Vendeu foi tudo. Nós ajudamos vendeu a vender tudo, televisão, armário, deixou a casa sem ninguém. Nós ajudamos a vender as coisas dele no programa O Fã Esportes, ainda lá na Monsenhor Coutinho. Ele foi a um programa nosso lá, e aí, graças a Deus, quando saiu do programa, começou a vender e conseguiu aí ir embora para poder treinar e chegar onde chegou. Então, o Sandro Viana. Sandro merece todas as honras do mundo, o esforço que fez, o empenho que dedicou, acreditando nele, no potencial dele. E contra tudo e contra todos, ele fez uma trajetória muito bonita, já com a idade. E, mais uma vez, teoricamente, você tem alguns princípios científicos que você já não consegue mais ultrapassar. Só que tem um fator. Tem pessoas que têm talento, e essas pessoas vão até mais longe quando se empenham e focam naquilo. Então, nós temos o Sandro Viana, que é o outro medalhista olímpico amazonense, que a gente tem muito orgulho de tê-lo como um companheiro da nossa terra. Deixa a gente terminar aqui. Olha, o Maferson Braga está me fazendo uma provocação, perguntando onde que eu joguei, né? Ele não sabe que eu sou atleta da seleção. Primeira seleção de handebol do Amazonas, né? Quando eu era moleque, jogava no solo, era a seleção amazonense de handebol, e fui seleção brasileira de médicos e profissionais da saúde, 4º lugar na Grécia, lá em Litorro, joguei no sopé do Monte Olimpo. Então, eu tenho a camisa da seleção brasileira, joguei um Pan-Americano. Então, para o cara achar que a gente não sabe o que está fazendo na vida, enfim, joguei um pouquinho. E o Mafia está chamando a gente, lembrando aqui do Marcelo Madonna, campeão pelo futsal. Dudu, temos que terminar a live, porque senão não dá mais tempo, né? Eu queria te agradecer. Antes de tudo, te parabenizar. São 70 anos, nós vamos fazer mais live com você. Eu te admiro, você sabe que você é meu ídolo, para mim é uma referência. Nós somos amigos, somos irmãos. Nós, na pandemia, não nos desgrudamos, graças a Deus. A gente não deixa de falar. E eu fico muito feliz de poder te homenagear nesses 70 anos. Nós comemoramos e torcemos por esse aniversário há muito tempo atrás, num cafezinho lá no Eldorado, onde hoje nós iríamos fazer a tua corrida, a corrida do Dudu, que, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de fazer agora, mas até o final do ano, quem sabe, nós fazemos a corrida do Dudu, para que nós possamos te homenagear mais ainda, porque você merece. E eu, quantas vezes eu puder, eu vou deixar esse teu cumprimento. Olá, salve, salve, eternizado, porque você merece, você é o cara, e além de tudo, é uma pessoa humilde. Todo mundo, não vi nunca ninguém falar que você é um cara ruim, que você é um cara mal educado, que você vive sorrindo e está à disposição de todos nós. Muito obrigado, Dudu, parabéns pelos 70 anos. Fica à vontade para as tuas considerações finais, senão nós vamos perder. Obrigado, Gilmar. A live. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu estou sempre à disposição para falar daquilo que eu conheci e que eu vi. E, mais uma vez, o que eu coloco aqui para você é uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, né? Esta é a minha verdade. Espero que coincida com a sua. Se não, respeito a sua verdade. Obrigado, gente. Perfeito. Um grande abraço a todos vocês. Quero agradecer a Samel, Centro Educacional Recanto da Criança Interativa, agradecer os nossos amigos lá do Tropical Executivo. Obrigado, Leocádio Lopes, e também o Tomazelli. Claro, vai lá no nosso canal, Gilmar Couto Oficial, se inscreve lá. Nós precisamos de 1000 pessoas para que nós possamos fazer as nossas lives
pelo YouTube. Eu conto com você. Tá certo? Um grande abraço a todos. Até mais. Educação contra a corrupção. Pense nisso. Deus conosco e no comando sempre. Até mais.